Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos e nessa aula nós vamos falar sobre um tema conhecido como BIOS. Vamos descobrir o que as provas de concurso, que as questões que aparecem nas provas de concurso e as suas bancas, o que eles comentaram como certo sobre esse tema, sobre BIOS. Então acompanha comigo a primeira questão aqui. Olha só, em 2006 uma questão da FCC disse o seguinte: é um sistema que em um microcomputador, executa as funções necessárias para a inicialização do hardware do sistema quando o equipamento é ligado, controla rotinas de entrada e saída e permite ao usuário a modificação de detalhes da configuração do hardware. E aí, a FCC, a Fundação Carlos Chagas, nessa questão em 2006, deu como resposta certa o termo BIOS. Então vamos entender isso melhor, depois eu até volto no texto aqui. Pessoal, o significado de BIOS, a sigla BIOS, vem de Basic Input Output System. Traduzindo para o português, Sistema Básico de Entrada e Saída. E qual é a função desse componente chamado BIOS? BIOS, na verdade, é um software armazenado num microchip de memória ROM ou em um microchip de memória flash. Muitas vezes ele também é chamado de um tipo de software específico conhecido como firmware. Firmware é quando nós temos um software gravado diretamente num componente de hardware, num microchip. Então BIOS é um software porque é um sistema básico de entrada e saída. Mas ele se enquadra num tipo de software conhecido como firmware, porque é gravado direto num dispositivo de hardware, como eu vou mostrar agora. Aqui é um exemplo de um microchip que armazena dentro dele o software chamado BIOS, o sistema básico de entrada e saída. Esse microchip ele pode ser tanto de memória ROM, como também pode ser de memória flash. Agora, um detalhe importante: qual é a função desse microchip chamado BIOS no meu computador? Isso aqui fica colocado, como vocês estão enxergando na imagem, o BIOS é um microchip que fica colocado lá na placa-mãe do computador, na motherboard. Agora, a finalidade dele é que quando eu ligo o meu computador, os primeiros dados que a CPU vai processar estão vindo desse sistema básico de entrada e saída chamado BIOS. Quer dizer, aqui estão armazenadas as informações que vão permitir que o computador possa inicializar. É o BIOS que fornece os primeiros dados para a inicialização do computador, para a inicialização do sistema. E como o próprio nome diz, Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída, fornecendo as informações básicas de como esse computador vai realizar as operações de entrada e saída. Agora, tem outras questões de prova que também já cobraram sobre o BIOS. Acompanha essa da FAO em 2016 dizendo assim: BIOS. E aí ela deu como certo para BIOS um item 2 naquela questão que dizia: BIOS possui o controle de baixo nível dos componentes de hardware essenciais para que o computador possa ser inicializado, como vídeo em modo texto, teclado e disco rígido. Porque essa é uma função interessante quando ele diz ali, ó, possui o controle de baixo nível dos componentes de hardware, e logo depois diz, para que o computador possa ser inicializado. Geralmente quando a gente vê as questões como essa também, a gente consegue descobrir que o termo BIOS aparece muito vinculado ao processo de inicialização, porque é ele que permite a inicialização correta do sistema, ele que fornece os primeiros dados para a inicialização do sistema. Temos mais questões, uma da IESAP em 2015 dizendo o seguinte: pode-se afirmar que no computador, o componente responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware e por iniciar a carga do sistema operacional é denominado BIOS. Sim, falou em inicialização, durante esse processo de inicialização, suporte básico para acesso ao hardware, quer dizer, acesso às formas que o hardware vai trabalhar para entrada e saída, e também inicializar a carga do sistema operacional, quer dizer, inicializar o sistema, é função do BIOS, do sistema básico de entrada e saída. Tem mais questões, essa outra da mesma FCC que a gente fez lá no começo, em 2006 também, dizendo o seguinte: BIOS de um microcomputador é basicamente, aí eles deram como certo a letra A que dizia, um sistema de controle de rotinas de entrada e saída. Aí eles fizeram a questão em relação à sigla, porque a sigla BIOS significa Basic Input Output System, quer dizer, sistema básico de entrada e saída. E aí a FCC nessa questão botou exatamente isso, um sistema de controle de rotinas de entrada e saída. Claro, está no nome, é o sistema básico de entrada e saída, a resposta que a FCC deu aí a letra A daquela questão como correta. Certo, pessoal? São informações de como as bancas de concurso ao longo desses anos colocaram em suas questões como certo o termo BIOS, o sistema básico de entrada e saída.
Pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece de marcar um gostei e também ativa aquele sininho que tem ali do lado. Após se inscrever no canal, é claro, tem um sininho que vai permitir que vocês recebam as notificações das novas publicações e das novas aulas. Então era isso, eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.